A Assembleia de Deus, com toda certeza, é uma das igrejas mais conhecidas do Brasil. E sim, é uma grande denominação, tem milhões e milhões de fiéis, milhões e milhões de seguidores, pastores muito famosos, né, super estrelas. Mas o que realmente é a Assembleia de Deus? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da história deles e também deixar a minha opinião. Cola na grade aí, vem cá. Fala pessoal, tudo bem? Thiago Alves aqui, esse é o canal De Tal Maneira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo em específico, eu não tenho a menor intenção de agradar ou desagradar ninguém. A minha única intenção aqui é expressar a minha opinião baseado na minha experiência e também no conhecimento agregado, né, em tantos e tantos anos aí como cristão. E é muito complicado no Brasil você falar a sua opinião, só que ao mesmo tempo, cara, a Constituição te garante pensar da forma que você achar melhor. E sinceramente, como cristão, eu penso muito baseado nesse livro aqui e também penso com a minha própria cabeça, porque sei que no frigir dos eggs, né, como diria o poeta, o julgamento das minhas obras será em cima das minhas obras e não em cima do que as pessoas julgam ser as minhas obras. E a Assembleia de Deus no Brasil, ela está fazendo um trabalho que eu acho que merece alguns pitacos. Antes de mais nada, fique ciente de que você entrou nesse vídeo por sua conta e risco. Então vamos lá, mas o que é essa tal Assembleia de Deus? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou apenas Assembleia de Deus, é uma denominação cristã protestante pentecostal no Brasil, que é a primeira igreja dentre as ramificações mundiais das Assembleias de Deus. Antes mesmo de sua co-irmã e principal precursora mundial, as Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Inicialmente foi fundada em 1911 na cidade de Belém do Pará. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos Gunnar e Daniel, que aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos. A princípio, frequentaram a Igreja Batista, denominação a qual ambos pertenciam nos Estados Unidos. Os missionários suecos traziam a doutrina do batismo no Espírito Santo, com a glossolalia, ou o popular, falar em línguas espirituais ou línguas estranhas, ou alguns a chamam até de língua dos anjos, como uma evidência de manifestação que já vinha ocorrendo em reuniões de oração nos Estados Unidos e também de forma isolada em alguns outros países, principalmente naquelas que eram conduzidas por Charles Fox Parham, mas teve seu apogeu através de um pastor afro-americano chamado William Joseph Seymour, na Rua Azusa, Los Angeles, em 1906. A nova doutrina trouxe divergência, enquanto um grupo aderiu, outro rejeitou. Assim, em duas assembleias distintas, conforme relatam as atas das sessões, os adeptos do pentecostalismo foram desligados. Em 18 de junho de 1911, foi fundada a denominação Assembleia de Deus no Brasil. E é claro que, como um ministério grande e chamariz, ele também teve as suas divisões. A denominação é dividida em dois ramos. O primeiro ramo, de origem sueca, formou o grupo que compõe a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. O atual presidente da CGADB é o pastor José Wellington Costa Júnior, eleito e reeleito para o quadriênio de 2021 a 2025, conduzindo cerca de 6 milhões de membros pelo país. O líder da CONAMAD é o bispo primaz Manuel Ferreira, que é presidente do corpo vitalício e do episcopado. O presidente executivo da convenção é o bispo Samuel Ferreira, presidente da ADEBRAS. Esta rege 4 milhões de fiéis, segundo o IBGE. De acordo com o censo da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em 2013, ela disse ter 12 milhões de membros. Então vamos lá, a história da Assembleia de Deus começou com aquilo que a gente já conhece em qualquer outro segmento aqui no Brasil, né?
foi copiado de fora. A história é muito interessante, para falar a verdade, e se você puxar aí nos anais da parada, tem muita coisa que foi feita de uma forma muito sincera e muito orgânica, né? As coisas foram acontecendo em um tempo que internet não existia, telefone não existia, televisão não existia, que a propagação das coisas era boca a boca, era propaganda, as pessoas iam por osmose, passando umas para as outras aquilo que estava acontecendo no Brasil e no mundo. E a Assembleia de Deus, no início dos anos 1910, 1911, elas começaram a ganhar corpo. E quando o Brasil aderiu à visão da Assembleia de Deus, quem era forte era a Batista. Tudo bem, a história da Assembleia de Deus é muito rica, mas o que a Assembleia de Deus se tornou? E aqui, daqui para frente, não é mais história, daqui para frente é a minha opinião. Eu estive envolto na Assembleia de Deus por bastante tempo. O tempo suficiente para enxergar que existem mais problemas do que soluções. E por que eu digo isso? Infelizmente, já começa o problema no nome, né? O nome é Assembleia de Deus. Virou um copyright, virou um nome realmente de marca. Há uma vaidade gigantesca entre vários ministérios. Não só os principais ministérios que nós conhecemos, hoje Belém, Madureira, mas existem milhares e milhares de outros ministérios ditos independentes que usam o logomarca Assembleia de Deus. Primeiro, pode até ser uma assembleia, agora de Deus é uma coisa bem discutível, porque existem muitas doutrinas pregadas pela Assembleia de Deus que influenciaram o evangelicalismo no Brasil. Muitas igrejas que você conhece hoje, que tem aí na esquina da sua casa, podem ter sido fundadas, por mais que independentes sejam, com fundamentos da Igreja Assembleia de Deus. Por quê? Às vezes o cara congregou lá na Assembleia de Deus, ficou um tempo, não gostou, porque isso aqui eu não concordo, ou porque eu acho que eu posso fazer melhor. E aí ele vai lá e nomeia a Assembleia de Deus do fulano de tal, a Assembleia de Deus da missão, a Assembleia de Deus dos corredores, a Assembleia de Deus dos adoradores, a Assembleia de Deus do Escorrega Lá Vai Um, a Assembleia de Deus do quarto homem na fornalha, e assim por diante. O que não falta são criatividades para os nomes, né? Mas o problema, gente, de verdade, de coração mesmo, é que há muita corrupção. Por quê? Como você já sabe, na história da Assembleia de Deus, hoje já são mais de 20 milhões de fiéis. Isso só das Assembleias de Deus que têm as convenções que eu citei aqui, as oficiais, né? A CGADB, a CAMAD e tudo mais. Só essa galera já dá mais de 20 milhões de pessoas, ou seja, é muita gente. É um poder realmente grande, não só de influência, não só de poderio financeiro, não só de poderio político, de poderio social, enfim. Realmente, os grandes líderes da Assembleia de Deus, como você já sabe, o grande nome dos tubarões, aí o senhor José Wellington e companhia, esses caras têm um poder gigantesco na mão, porque eles comandam milhões de pessoas. O que eles dizem está acima, inclusive, da própria Escritura. Por exemplo, eu vou te falar uma doutrina muito básica da Assembleia de Deus que não tem nada de bíblica. Essa questão de ordenar as pessoas usarem determinados tipos de vestimento. É uma coisa que é da Assembleia de Deus, não é de Deus. Entende o que eu quero dizer? Não é uma coisa que, olha, a Bíblia diz que a mulher deve usar essa roupa, o homem tem que usar essa roupa. Não. A Bíblia fala sobre ser uma pessoa de uma aparência decente, de uma aparência modesta, de uma aparência que não cause vergonha, mas ela não cita que você tem que usar saião, que você tem que usar cabelão, que você não pode raspar isso, raspar aquilo, que o homem tem que usar o cabelo assim assado, que tem que ir de terno, tem que ir de gravata. E veja, nessas Assembleias de Deus, se você foge qualquer uma dessas regras, você é tido como um rebelde. Você é tido como uma pessoa que não tem ainda o Espírito Santo. Percebe? Eu só estou fazendo uma citação das mais leves, que é praticamente apenas o código de conduta ali da vestimenta das pessoas. Aí você pode falar, mas Tiago, isso é grave? Isso é uma coisa que afasta a pessoa de Deus? Não, mas é uma doutrina completamente pesada a pessoas que devem focar no que é mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Dentro das Assembleias de Deus hoje, as pregações são absolutamente vergonhosas. Por quê? Há uma pregação muito antropocêntrica, né? Aquele pão e circo que eles entregam para as pessoas, entregando muito mais, como eu disse, a visão neopentecostal ou pentecostal tradicional dos seus líderes do que propriamente o que diz o Evangelho.
Por exemplo, esse dom de línguas, esse glossolalia, essa invencionice, né, promulgada pelas Assembleias de Deus no início do século passado, ela até hoje é tida como um sinal de espiritualidade. Só que, se nós pegarmos a pauta bíblica, nós vamos ver que é algo completamente mal interpretado, né? Nós sabemos que o dom de línguas não é necessariamente as glossolalias faladas dentro dos cultos, muito pelo contrário, baseado lá em Atos 2, aquela velha história, porque eles falavam em línguas, aquelas línguas de fogo. Gente, há todo um contexto em cima disso. E o mais triste é que as pessoas não ensinam esse contexto. Eu estive lá e eu sei como é. O mais importante é você comover as pessoas, você entreter as pessoas, você trazer às pessoas aquilo que as emociona. Porque a pessoa emocionada, ela é muito mais fácil de você inclinar a sua opinião. É muito mais fácil você direcionar alguém quando aquela pessoa está realmente voltada para alguma emoção, né? Se você trocar ideia ali de olho no olho, a pessoa sóbria, completamente dona de suas faculdades mentais, vai ser muito mais difícil você a convencer daquilo que você quer convencê-la. Agora, se ela estiver tomada por qualquer tipo de emoção, seja uma emoção de tristeza, de alegria, de euforia, de dor, de pesar, de culpa ou qualquer coisa que é usada dentro dos cultos promulgados pela Assembleia de Deus, você vai perceber que há uma intenção de manipular as pessoas. E é muito triste isso. Eu gostaria que você entendesse que eu, como cristão, é muito doloroso falar isso. Eu não falo isso com nenhuma alegria. Muito pelo contrário, é com muito pesar. Porque eu tenho muitas pessoas dentro da Assembleia de Deus que eu amo, que eu respeito e que sei que são pessoas que realmente são fiéis a Deus, que realmente estão ali focadas em agradar ao Senhor. Porém, elas infelizmente ainda vestem uma carapuça de infantilidade espiritual na qual elas terceirizam, né, a sua responsabilidade de buscar a Deus. Então elas precisam de uma cobertura espiritual, mais uma das heresias da Assembleia de Deus. Elas precisam aí de um apadrinhamento, elas entendem que elas precisam estar debaixo de algum tipo de cabresto para poder realmente estar focada naquilo que Jesus mandou a gente fazer. Mas veja bem, quando as Escrituras dizem, quando o próprio Cristo diz, chama o amontoado de pessoas que creem nele de igreja, a ideia não era formar uma constituição ou uma instituição ou alguma coisa formada ali dentro de uma formalidade, desculpe pelo pleonasmo, mas realmente Jesus ele queria muito mais que as pessoas estivessem num só pensamento, unissonoramente adorando o mesmo Deus. E isso não necessariamente precisa ser institucionalizado, mas a Assembleia de Deus nunca vai te falar isso, porque se ela te disser que você não precisa de um teto, que você não precisa de uma liderança, que você não precisa ali de pessoas para dizer o que você pode ou o que você não pode fazer, que você não precisa de horários e datas marcadas para adorar a Deus ou para ouvir a palavra de Deus, e que você não precisa seguir doutrinas e cartilhas humanas para se santificar, você vai deixar de participar dos cultos dela. É lógico que ela não tem interesse disso. Então assim, veja, uma das maiores mostras de que a Assembleia de Deus perdeu a sua essência é que hoje falamos muito de dinheiro, né? Vira e mexe tem um pastor envolvido em qualquer tipo de escândalo. E o que eu penso sobre isso é de que onde há dinheiro há tentação. A gente pode ver aí um exemplo muito claro, é o Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia que há 30 anos atrás fazia discursos muito vigorosos, muito de correção, muito dentro ali de admoestar as pessoas sobre o evangelho, e hoje nós vemos que o cara vende até indulgência, nós vemos que ele tem ali interesses políticos muito claros de influência de poder na sociedade, nós vemos que ele ficou muito rico. É uma pessoa que tem muita grana e não existe. Eu vou te falar uma coisa que provavelmente você nunca ouviu em qualquer tipo de instituição religiosa, mas não existe pastor que enriqueça com o evangelho. Se ele está enriquecendo com o evangelho, não é dom de Deus, não é Deus abençoando, é ele fazendo alguma coisa errada, porque o evangelho em si, ele não traz qualquer tipo de riqueza, a não ser a riqueza espiritual, a não ser a riqueza de saúde ou a riqueza ali de prosperidade familiar. Agora, grana, se você vê um pastor, um cara que só vive de pregação, andando num carro de mais de 100 mil reais,
Ou ele é herdeiro de alguma coisa, ou ele tem algum trabalho paralelo, ou ele está fazendo coisa errada dentro da igreja. E infelizmente essa é a realidade da Assembleia de Deus. Eu não estou falando, como disse, do ministério pequenininho da sua rua, mas pode ter certeza que aquele ministério pequenininho, se ele começar a crescer, se começar a entrar gente, se começar a entrar dinheiro, o que vai acontecer? Vai haver divisão, vai haver vaidade, vai haver pastor desviando dinheiro, vai haver fiel ganancioso, porque sim, a verdade também é que é um toma lá da cá. Muitas pessoas congregam hoje na Assembleia de Deus justamente por causa dessa troca, justamente por causa desse negócio de eu vou dar 100, eu vou dar 1.000 e Deus vai me dar 3.000, vai me dar 10.000. Isso é ensinado muito claramente na Assembleia de Deus. Isso não é só na Adebrais, lá do Silas Malafaia, não é só na igreja lá do José Wellington, não é só na Belém. Cara, todas as Assembleias de Deus têm exatamente o mesmo pensamento. Eu cansei de ver ensinamentos, e isso eu não estou falando de algo que eu acho, eu estou falando de algo que eu vivi, eu estive lá dentro e eu falo com muita propriedade, que o que a gente é ensinado a fazer? A gente é ensinado a fazer a comover as pessoas, a emocionar as pessoas, a deixar as pessoas suscetíveis à opinião. Você pode perceber que é muito comum nas Assembleias de Deus, por exemplo, em todo o período eleitoral aparecer algum membro ilustre, né? Que se aproveita ali de ser ilustre, de ser membro, de ser amigo da dirigência ali da igreja para fazer discursos, para fazer apelos, para fazer qualquer coisa de direcional, porque a pessoa olha para ele, é membro da igreja, então eu posso votar, é membro da igreja, eu posso confiar, é membro da igreja, esse camarada está com boas intenções. Mas não, é como eu disse, por ser uma igreja tão forte, tão influente, com tanta mobilidade no meio político, no meio social, no meio geopolítico também, muito, muito normal que eles façam esse tipo de crossover, né? A política com crossover na religião. A minha sincera opinião, cara, é que se você congrega na Assembleia de Deus, eu não tenho problema nenhum com você. É você que tem um problema. Talvez, em algum momento, você vai se incomodar com coisas que você vai ver aí dentro. Só que você vai levar com a barriga. Você vai ficar com medo de falar, você vai achar que se eu falar alguma coisa, estou sendo rebelde com Deus. Você foi doutrinado a acreditar que você vai estar com uma síndrome de Adão, né? De rebelde, de que quer sair e tal. E você ouve todos os dias nos cultos que quem está do lado de fora da igreja está suscetível a ataques, de que Deus não vai salvar, de que Jesus vai buscar a igreja e vai ficar para trás. Outra mentira também, porque nós sabemos que, baseado nas escrituras, esse negócio de escapismo também é mais uma invenção neopentecostal, né? Esse negócio aí de ter qualquer tipo de cerceamento, que a igreja é melhor do que todo mundo e por isso que quem congrega numa igreja vai fugir da grande tribulação. Tudo isso é papagaiada, isso não é teologia. Mas o que acontece? Eu sei que você está aí dentro, e aí eu vou te falar uma coisa olhando dentro do teu olho. Você está aí dentro porque você está com medo. Você tem medo de viver uma vida espiritual por sua conta. Você tem medo de encarar a Deus como Ele é. Você tem medo de interpretar Jesus através de Jesus, né? Você entende que a chave hermenêutica não é Jesus. A chave hermenêutica é a Assembleia de Deus. E é por isso que você está aí dentro. Só que, infelizmente, enquanto você estiver com esse medo, você vai continuar sendo quase enganado. Porque enganado 100% você não é. Você sabe que tem coisa errada. Você sabe que tem problemas. E, aliás, o seu medo e o seu principal argumento é: se eu sair daqui, eu vou para outro lugar que também tem problemas, que também tem erros, que também tem falhas. Aí eu digo a você, quem foi que disse que você precisa ir para algum lugar? Quem foi que disse para você que Deus vai participar da sua vida desde que você participe de um CNPJ? Quem foi que disse que as reuniões realmente tem algum tipo de poder sobre a sua vida só porque elas têm um copyright lá na frente do prédio, porque tem um letreiro, porque tem um nome? Quem foi que disse que a reunião com a sua família na sala da sua casa, onde você adora a Deus com um louvor simples, num violão mal afinado, com a voz trêmula, com limitações, quem foi que disse que Deus não está ali com você? Quem foi que disse que se você se reunir com pessoas dentro da garagem da sua casa, você não vai estar adorando a Deus? Quem foi que disse que você não pode orar com pessoas desconhecidas na rua e que isso vai ser algo fora da instituição, então isso não tem poder nenhum? Quem foi que disse para você
que você precisa estar debaixo da obediência de um outro ser humano. Um outro ser humano que tem limitações, dúvidas, problemas, vaidades igual a você. Quem foi que disse que você precisa de uma assembleia para ser de Deus? Eu tenho certeza que quem disse isso para você não quer o seu bem. Ela quer a sua alma. E a sua alma tem que ser de Deus e não de um outro ser humano como você. Agora, é errado eu permanecer num lugar que eu não me sinto 100% confortável? Olha, sinceramente não. Até porque você trabalha numa empresa e não necessariamente na empresa que você trabalha você ama tudo que você faz. Agora, você trabalha lá porque você tem um retorno financeiro, não é mesmo? Você recebe um salário para aturar um chefe chato, para aturar uma rotina cansativa, para pegar um ônibus lotado de manhã, um trem ou qualquer coisa que o valha, para pegar trânsito. Você tem uma remuneração para isso. Agora, quando você está dentro de uma instituição religiosa que o seu retorno é meramente a barganha, eu acho que não vale tanto a pena assim. E aos meus amigos que porventura me conheçam e estão assistindo esse vídeo, eu não quero que você se ofenda comigo, mas sinceramente, se o que eu estou te falando aqui é 100% mentira e eu estou te incomodando, me faça um favor. Seja sincero ao menos dentro do seu coração. Por mais que por fora você não queira externar, mas faça a pergunta, será que ele está mentindo? É plenamente possível, gente, é plenamente possível você ter uma vida espiritual sem a necessidade de um cabresto religioso. E na minha opinião, como disse, a Assembleia de Deus no Brasil hoje, infelizmente, um dia pode ter começado no espírito, mas hoje tem mais carne do que a maioria dos açougues que a gente conhece por aí. Um grande abraço, fica na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Ou não.